Hoje em dia está no ar, o mundo está ligado. Hoje em dia é seu, hoje em dia é nosso. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia e que esta quinta-feira seja produtiva e abençoada para todos nós. Vamos continuar trazendo muita informação para você, telespectador da Rede Record Televisão no Brasil e em todo o mundo. 13 pessoas, preste atenção, 13 pessoas foram presas e um menor apreendido durante uma operação para combater o tráfico de drogas na zona sul e oeste de São Paulo. Um dos detidos completou 18 anos no dia em que foi preso. Veja. A operação durou 6 horas com o objetivo de inibir os crimes que vêm tirando o sossego da região. Essa operação, que a priori era para ocorrer só na área do 89, só perto da favela, da comunidade do Paraisópolis, ela acabou se estendendo para outros bairros, Campo Limpo, Butantã, Jardim Apoador também. E qual o objetivo disso? Conquistar a confiança da população, diminuir o índice de criminalidade aqui na região. O resultado, 13 suspeitos presos e um menor apreendido, a maioria por tráfico de drogas. Alguns suspeitos já tinham passagem pela polícia. Entre os presos está José Eric de Araújo, que completou 18 anos no dia da operação. Foram apreendidos 50 pinos de cocaína. Além das prisões em flagrante, os policiais encontraram 2 homens que eram foragidos da justiça. De acordo com o delegado, esse tipo de operação vem acontecendo há meses na comunidade de Paraisópolis e irá continuar. Em virtude dessas operações que estão sendo realizadas aqui no 89, a gente está conseguindo esclarecer outros crimes importantes aqui. Um homem foi preso suspeito de tirar fotos e vídeos íntimos de mulheres de saia dentro de comércios. De acordo com a polícia, ele ainda compartilhava as imagens nas redes sociais e também em aplicativos de celular. O suspeito, de 39 anos, foi preso em flagrante, captando as imagens. No celular dele foram encontradas as provas do crime. Segundo a polícia, os abusos eram cometidos desde o ano passado, inclusive. O homem deve responder pelos crimes de contravenção penal e também importunação ofensiva ao poder e injúria. Este caso aconteceu em Sinop, no Mato Grosso. E por falar em Sinop, eu quero deixar aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a minha singela e humilde homenagem ao seu Enio Pipino, que foi o fundador da cidade de Sinop. E a modelo Sabrina Boing volta a ser assaltada em São Paulo. Essa foi a segunda vez em menos de um mês que a modelo é vítima de bandidos. Dessa vez, ela estava acompanhada do namorado. Veja. Em menos de um mês, 2 assaltos. A modelo e DJ Sabrina Boing diz que está traumatizada. Sabrina e o namorado seguiam para um ensaio fotográfico quando foram abordados por ladrões na rua José da Silva Ribeiro, região do Morumbi, zona sul de São Paulo. Sabrina e o namorado estavam neste carro e quando o GPS parou de funcionar, eles encostaram para reconectar o aparelho. Segundos depois, foram abordados por 2 homens que se aproximaram de moto. O que estava na garupa desceu e apontou uma arma para a cabeça do namorado, que foi obrigado a entregar o celular e um relógio. Bem alterado, bem violento mesmo. E se realmente não fosse a polícia, poderia ter causado um mal maior, né? Policiais em patrulhamento viram a abordagem, mas assim que eles se aproximaram, os bandidos fugiram. Eles foram perseguidos e acabaram abandonando a moto. Os 2 se esconderam dentro de uma comunidade e não foram encontrados. O celular foi recuperado e devolvido a Jonathan. No dia 27 de fevereiro, Sabrina Boing já havia sofrido um assalto na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. Na ocasião, o ladrão ficou nervoso porque ela só tinha R$50 na carteira e acertou 2 golpes de faca no braço da modelo. Ela levou 45 pontos. É uma sensação de impotência, de medo total. E eu chamo a sua atenção agora para este caso. 2 homens foram detidos pela Polícia Federal por transportar no corpo o equivalente a R$270 mil em dinheiro. Os suspeitos foram revistados durante uma abordagem. Segundo a polícia, os $74.500 estavam escondidos nas cuecas, meias e calçados dos 2 suspeitos de 25 e 45 anos de idade, respectivamente. Eles estavam em um carro de luxo na rodovia Regis Bittencourt, em São Paulo, e foram parados pelos agentes que perceberam o nervosismo da dupla. Os homens foram liberados para responder criminalmente em liberdade, mas terão que comprovar a origem do dinheiro.
Uma pessoa morreu por causa da chuva forte que atingiu São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Foi um idoso que não conseguiu sair da casa invadida pela água. Até um hospital ficou alagado. Foram 2 horas de chuva. O temporal deixou São Gonçalo, na região metropolitana, ilhada. Moradores assustados gravaram vídeos. O maior hospital da cidade, o Alberto Torres, a água suja invadiu a emergência. A água não para de entrar, gente. Olha isso. A emergência toda alagada. Os pacientes tiveram que esperar por atendimento médico em cima de poltronas e macas. O bairro Portão do Rosa, que fica em um dos acessos à cidade, virou um rio. Toda vez que chove acontece isso aí. Isso aqui não é a primeira nem a segunda vez que a gente perde tudo, não. Minha filha, 8 dias de nascido, teve que levar para casa do vizinho, que é alta. Porque a debaixo da mãe dele também perdeu tudo. Então tá todo mundo na casa dele. Um idoso ficou ilhado dentro de casa e precisou ser resgatado por vizinhos. Fiquei imprensado lá debaixo dos móveis, lá pedindo socorro. Mais de 2 metros de água de altura lá. Um outro idoso não teve a mesma sorte. No bairro Sacramento, 2 casas desabaram e o morador não resistiu aos ferimentos. Nesse bar, a água revirou freezer, geladeira, mercadorias. Tudo ficou destruído. Perdemos tudo, minha casa acabou com tudo. Ali, ó, tudo, minha casa foi mais que a metade d'água. Nessa vila, 6 casas de uma mesma família foram atingidas. A gente percebe aqui o fogão, olha só como ele está aqui, o estado dele. Dentro da água, aqui é o banheiro da casa. Olha só a cama. Olha só até onde a água chegou. E é que já baixou um pouco agora, hein? Neste prédio, a chuva alagou todo o primeiro andar. Parte do telhado do shopping desabou e a água invadiu os corredores. As chuvas estão castigando demais os brasileiros este ano. Vamos agora ao vivo até São Gonçalo, onde está a repórter Carla Chaves, saber como é que está a situação neste momento. Carla, bom dia. Ainda existe um rescaldo muito grande, muito trabalho a ser feito aí em São Gonçalo, não é verdade? Bom dia, César. Bom dia a todos. É isso mesmo. A situação ainda é crítica. Muitas ruas ainda estão alagadas. Nosso helicóptero, inclusive, flagrou crianças atravessando dentro de uma caixa d'água. A única forma de cruzar as vias inundadas. Nesta rua em que nós estamos, no bairro Columbandê, olha, tudo ainda é lama, vai dar muito trabalho. O bueiro, como você está vendo, ainda está transbordando, o que torna o trabalho de limpeza ainda mais complicado. Eu vou entrar numa casa para mostrar para você como ficou a situação dos moradores. Isso aconteceu em quase todas as casas aqui da rua. Olha só, agora a água já está bem baixa, mas quando nós chegamos aqui, ela estava mais ou menos na altura do joelho. O morador tentou salvar alguns móveis, mas acabou tendo muito prejuízo. E a preocupação é que para hoje há previsão de mais chuva. Então, se isso acontecer, pode ser que o transtorno seja ainda maior. Até porque muitos deles não têm lugar sequer para dormir hoje, porque a casa foi tomada pela lama e pela água. César. Obrigado pelas informações, Carla. Uma ótima quinta-feira para você, para os nossos amigos aí do Rio de Janeiro. Como eu disse para você, olha, eu não me recordo, né, ao longo desses anos todos, principalmente trabalhando nos veículos de comunicação, de acompanhar um estrago tão grande das chuvas em diversas regiões do Brasil. Nós já mostramos para você aqui o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e agora o Paraná também teve muitos prejuízos. Um temporal, inclusive, provocou fortes tempestades e causou inúmeros prejuízos e transtornos no noroeste do Paraná. Os ventos ultrapassaram os 100 km por hora. A chuva, acompanhada de granizo e também de um forte vendaval, derrubou árvores, destelhou comércios e deixou muitos moradores sem energia elétrica e também sem telefone. As cidades mais atingidas foram Cianorte, Santa Mariana e Cornélio Procópio. Os bombeiros ainda não contabilizaram a quantidade de imóveis destelhados. Não há registro de feridos. E com o 7º verão mais chuvoso em 21 anos, São Paulo teve dias de muitas perdas e tragédias. Uma preocupação constante para quem mora em áreas que alagam. Um problema que já virou tão comum
que moradores desses lugares foram obrigados a ter novos hábitos. A repórter Elaine Cortez viu de perto a triste realidade dessas pessoas que são obrigadas a fazer de tudo para amenizar os danos. Acompanhe. A água leva tudo, entra tudo, fia. É de revoltar, fia. Nem o céu azul tranquiliza. Nós estamos em março, acho que já deu umas 10 enchentes. Pelas telas ou pelas janelas, uma população que se acostumou a acompanhar o tempo e a correr contra ele. No meio do dia, assim, mesmo com sol, você levanta a comporta? Levanta sim. Por quê? Medo da chuva, né? Sempre é assim. O bairro Jardim Rochdale, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, é castigado pela chuva há décadas. Essa situação nunca muda. Nós chegamos aqui com sol, estava bem quente, agora a gente percebe, olha só, as nuvens carregadas, o céu ficando mais escuro e cada vez que tem uma virada no tempo desse jeito, as pessoas ficam desesperadas. Moradores e comerciantes já sabem que vai ser mais um dia de prejuízo, mais um dia de transtornos. Eu já estou com medo agora, toda vez que vem, a água passa de lá para cá. Aí a água vai embora para o quarto, vai tudo. Quando a previsão indica chuva, Luísa já sabe, será outra mudança sem sair de casa. Aí eu pego, dobro tudo. Eu pego, faço tudo assim. Aí eu pego, amarro com a corte. Não sei onde eu pus a cordinha. Aí eu vou assim, ó, vou fazendo assim, entendeu? Aqui é um plásticozinho. Aí eu vou dobrando tudo. Não caiu nem uma gota, mas Luísa já começa a subir o que pode. Aí vai jogando, que vai poder jogar, você entendeu? E é assim que eu faço correndo. É coisa de segundo. O tempo virou, a gente já fica, meu Deus do céu, vai vir um pé d'água que só Deus na causa. O esforço é sempre uma tentativa de salvar o que restou do último prejuízo. E se você vê como a água vem... Nem sempre é possível. A filha dorme no chão depois de muitas camas perdidas na água. Os tapetes escondem o impacto nos pisos, que descolam pelas constantes infiltrações. Chegou a soltar o piso? Tá tudo, tá soltando tudo, filha, aqui, ó, soltando tudo. Aí a gente vai pisando e vai quebrando aqui, ó, não é mentira não, filha. Do lado de dentro ou fora da casa, tudo está marcado pelas inundações. Luísa conta que da última vez, para salvar o mínimo, enfrentou a água acima da cintura. Gente, olha a situação. Aqui para entrar na casa ela teve que construir, olha, 2 degraus, 3 do lado de cá, uma mureta, isso tudo para entrar na casa dela. Aqui era uma porta, aí eu tive que subir essa muretinha. Sabe essas prateleirinhas aqui? Era do mercadinho da minha mãe. Aí eu peguei e fiz meu armarinho aí, ó. De tanto perder móvel. Eu não sei, mas eu já comprei de pia aqui dentro, de armário, de guarda-roupa, de tudo. A última chuva forte já faz 2 meses, mas parece menos. O impacto do temporal ainda altera a rotina das pessoas. Por os alagamentos, há um problema sério também na transmissão de energia elétrica aqui para os moradores do bairro, né? Hoje estamos com a equipe aqui da Eletropaulo fazendo a manutenção, mas porém isso é uma constante. A população tenta como pode, mas sempre perde. Esta é a vista do açougue de Luiz. Paga os impostos de IPTU, aí paga o imposto da empresa, entendeu? Que a empresa paga o imposto da prefeitura também. Também é pago o imposto de IPVA de carro, meu carro também de certa modo está dentro do esgoto. Quer dizer que a gente só paga imposto, a gente não tem nada em troca, a gente não tem mais o esgoto desentupido, não tem mais nada. Galerias entupidas, esgoto em plena rua, larvas do mosquito mais temido dos últimos tempos. Tenho vontade de escolher, levar na prefeitura, acho que é o que eu vou acabar fazendo. Um desafio para pedestres e para motoristas. Repare, este homem sequer consegue descer do carro. Até quem pensa em mudar daqui não encontra saída. Qual o comprador que vai chegar aqui vai querer comprar um ponto desse que está dentro do esgoto?
Este vendedor só passa pelo bairro 2 vezes por semana para as entregas nos comércios. O suficiente para perceber que a situação é crítica e constante. Já tem, acho que mais de mês que está assim. Começou a chover, isso aqui inunda. Deu um pinguinho de chuva, já alaga. Começa, muito sobe os móveis já para cima, porque alagamento na certa. Essa adaptação é vista nas construções. Os moradores se reúnem e pagam em mutirão um andar superior para se abrigarem em caso de chuva. Se juntam os moradores aqui e acabam construindo andares para poder amenizar o problema das enchentes, né? Perder os seus móveis, seus produtos, seus materiais eletrônicos. Então, com a chuva, acaba se adaptando a essa situação. São décadas de tragédias anunciadas. Anos de adaptação à espera do poder público e horas de medo. O que mais amedronta é saber que o verão já acabou, as chuvas tendem a diminuir, mas pelo que parece, vai passar um ano inteiro até que tudo recomece novamente. Agora, de que jeito a pessoa vai se adaptar à enchente, que ele está sempre perdendo os bens que ele tem? Esse drama das famílias que vivem no Rochdale é muito, mas muito antigo mesmo, desde a minha época de programas de rádio, estou falando isso há praticamente 30 anos, eles já têm esse problema, já vivenciam esse problema, que não é só do Rochdale, aqui em Osasco, muito pelo contrário, é um problema de milhares e milhares de brasileiros, infelizmente. Em nota, a Prefeitura de Osasco disse que estão em andamento obras para amenizar os danos das chuvas e que elas serão concluídas em 36 meses. Já em relação à falta de energia elétrica citada por um entrevistado, a Eletropaulo informou que ainda esse ano a região afetada vai receber um plano de manutenção da concessionária e hoje em dia vai ficar de olho. Essa semana, 2 atropelamentos impressionantes chamaram a atenção em Minas Gerais. Em um deles, um casal foi atropelado no acostamento e em um outro, uma mulher escapou da morte depois de ser lançada para longe. Veja. A imagem foi registrada por uma câmera de segurança. Ela mostra o momento em que uma mulher é atropelada no centro de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. O acidente aconteceu depois de uma batida entre 2 veículos. Um dos carros atingiu a auxiliar de serviços gerais Kelly Aparecida Ribeiro Miranda, de 42 anos. Apesar da violência do acidente, a mulher teve apenas escoriações no rosto e fratura em uma das mãos. Outro atropelamento em Contagem, também em Minas Gerais, foi gravado por câmeras de segurança. Um motorista atingiu um casal que seguia pelo acostamento da Via Expressa empurrando um carrinho. O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro às vítimas. Alcides da Silva, de 53 anos, e Inês Maria Santos, de 55, foram encaminhados a um hospital e não correm risco de morte. O motorista que atropelou o casal ainda não foi identificado. E ainda em Minas Gerais, uma denúncia, preste atenção. Policiais militares fardados foram flagrados bebendo cerveja em um bar. Os PMs são vistos frequentemente no local durante o dia. Eles ainda saem sem pagar a conta e vão embora dirigindo a viatura. Nas imagens, um cabo e um soldado da Polícia Militar. De acordo com o autor da gravação, eles estavam em horário de trabalho. A cerveja e os copos estão em cima de um balcão atrás da pilastra. Um dos PMs bebe tranquilamente. Junto com eles, o terceiro homem que aparece é o dono do bar. Veja que o outro militar também bebe a cerveja. A cena, segundo essa testemunha que não vai ser identificada, é rotineira. Diariamente estão lá. Na parte da tarde, o movimento é pouco, então eles aproveitam que o movimento é pouco e passa lá para beber. Segundo a testemunha, os policiais não pagaram pelo que consumiram. A bebida é de graça, porque a última vez que eu vi, eles bebeu e eu não vi pagando. Ainda segundo a testemunha, mesmo depois de ter bebido, um dos policiais ainda dirigiu a viatura. Um deles está dirigindo, mas no vídeo aí você vê que os dois bebem. O dono do bar nos recebeu tranquilamente. Tomando uma cerveja, ele disse ser amigo dos policiais. Apesar das imagens, o comerciante negou que os policiais beberam em serviço. Eles tomam refrigerante ou tomam cerveja. Eles nunca tomaram cerveja? Não.
Comigo não, fardado não. Já determinei imediatamente, já está sendo instaurada a apuração cabível para que a gente possa verificar efetivamente todas as circunstâncias do fato que aparece na imagem e, a partir daí, tomar as nossas medidas, que são as disciplinares cabíveis. Tomara realmente que tudo possa ser investigado e que as medidas possam ser tomadas. 20 pessoas ficaram feridas em um grave acidente com um ônibus. O motorista perdeu o controle do veículo e derrubou um poste. O impacto foi tão forte que o poste caiu sobre a pista e o veículo ficou parcialmente destruído. O motorista ficou preso nas ferragens e teve que ser resgatado pelos bombeiros. O estado de saúde dele é grave. Alguns passageiros disseram que ele estava em alta velocidade, mas, segundo o cobrador, o ônibus foi fechado por um caminhão de lixo. Agora, a perícia vai analisar as causas do acidente que aconteceu em Salvador, na Bahia. Uma perseguição entre policiais e criminosos terminou com um grave acidente. A imagem do carro após a batida é impressionante. Veja na reportagem. Os bombeiros trabalharam mais de 1 hora para retirar o William Santos de Almeida, 23 anos. Ele dirigia este carro que havia sido roubado e estava com as placas clonadas. O condutor fraturou as pernas e precisou passar por uma cirurgia. A perseguição começou quando a Brigada Militar desconfiou do grupo e resolveu se aproximar. Para brincadeira eles não estavam, né? A princípio eles iam, segundo informações de uns indivíduos, eles iam até a Vila Cruzeiro para tentar tomar a boca de fumo do grupo conhecido como V7, né? Quem mora na região ouviu o barulho da pancada no poste e se assustou. Ouvi o barulho muito grande, muito alto. Aí vim, né, vi a gritaria da brigada em cima, desce, desce, aquela gritaria total. Foram presos Flamarião Nunes, Carlos Henrique dos Santos, Andrei da Silva Damásio, além do motorista William. Com os 4 foram apreendidas armas e um rádio na mesma frequência usada pela Brigada Militar. E agora, mais um caso impressionante, que eu chamo a sua atenção. Uma menina, para mim uma criança, de 13 anos, foi abusada por criminosos durante mais de 9 horas. A garota foi atacada quando voltava de uma festa. Preste atenção na reportagem. Esses homens que aparecem na imagem sendo presos cometeram um crime brutal. São acusados de integrar uma milícia e de ter violentado uma adolescente de apenas 13 anos neste condomínio de casas em Nova Sepetiba, zona oeste do Rio. De acordo com a delegada da DECAV, Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, a estudante estava saindo de uma festinha dentro do próprio condomínio quando foi abordada por 2 dos suspeitos em um carro roubado. Chamaram, perguntaram pelo pai, você não é filha de fulano? E ela disse sim. Ele, entra aqui que eu te dou uma carona. Aí levaram a menina até essa residência, tiraram o morador de dentro da residência dormindo e praticaram o ato. Após expulsar o dono da residência, que estava dormindo, a dupla chamou outros 2 comparsas. Eles também agrediram a vítima fisicamente. Depois de ficar trancada na casa com os milicianos por cerca de 9 horas, a menina chegou em casa e contou tudo para os pais, que imediatamente a levaram para o hospital e em seguida procuraram a delegacia. A DECAV realizou uma operação e prendeu os 4 dentro de casa. Durante a operação, os policiais apreenderam todo este material aqui na casa do gerente da milícia, o Luiz Thiago, mais conhecido como Beiço. Os policiais encontraram fardas da Polícia Civil, também da Polícia Militar do Rio de Janeiro e do Exército. Além de abuso sexual, Luiz Thiago vai responder também por porte ilegal de armas, associação criminosa, resistência e receptação. Agora a polícia investiga se esses milicianos cometeram o mesmo crime com outras adolescentes da região. Eu não descarto que outras vítimas possam aparecer, porque eles valem do silêncio, né? De amedrontar os moradores em prol dessa impunidade. Será que essa impunidade não vai permanecer também após a prisão? Essa é a dúvida que fica, porque o Brasil não é um país justo com os nossos criminosos, né? A justiça deveria ser feita de outra forma, pelo menos na minha modesta opinião. Você que é pai e mãe, imagine um filho seu, uma menina, uma garota de 13 anos, ser abusada durante 9 horas por 3 marginais.
Bandidos fizeram um arrastão numa das principais vias do Rio de Janeiro. Com medo, alguns motoristas abandonaram os veículos na pista e fugiram correndo. Desespero na linha vermelha. Essas imagens foram feitas por motoristas que ficaram parados na via expressa na altura de São Cristóvão. Com medo do ataque de bandidos, muitos abandonaram os carros. O arrastão registrado nesta quarta-feira aconteceu bem aqui neste trecho da linha vermelha, no entroncamento entre o elevado Paulo de Fronten e a Avenida Francisco Bicalho. Apavorados, muitos motoristas voltaram na contramão ou abandonaram os veículos. Logo após a ação criminosa, a Polícia Militar informou que o policiamento nesta região seria reforçado por tempo indeterminado. Mas enquanto permanecemos aqui, não observamos a presença da PM. Percorrendo a linha vermelha, encontramos viatura do Batalhão de Patrulhamento em Vias Especiais nas regiões do Caju e do Complexo da Maré. Mas a presença policial não diminui a preocupação de quem passa pela via todos os dias. Você vê na televisão todo dia acontecendo, não sabe qual é o dia que vai acontecer com você, né? A gente tem que andar atento, tomando conta dos acontecimentos que estão à volta e tentar se prevenir de alguma maneira, né? Para este especialista em segurança pública, as ações criminosas têm se tornado frequentes pela ousadia dos bandidos, que não temem a polícia. Hoje a criminalidade está mais ousada, ela não se detém diante do policiamento comum, porque ela tem uma superioridade numérica e uma superioridade bélica. Então o que antes você conseguia desencorajar ou policiar uma dupla de motociclistas, ou que você conseguia desencorajar e policiar com uma viatura com 2 policiais, hoje demanda, por vezes, um comboio de 2 ou mais viaturas de unidades de policiamento especializado, como o Choque ou como o BOP. Uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, a linha vermelha tem 25 quilômetros de extensão. Liga a capital à Baixada Fluminense. É cercada por comunidades dominadas por traficantes. Com muitos pontos de fuga, os bandidos aproveitam para praticar os arrastões. Olha, você viu o que disse o especialista em segurança. Hoje, a criminalidade existe um número maior e eles têm muito mais munição do que a própria polícia. Tem mais bandido que polícia e eles têm mais armas que a polícia. Então, por isso eles estão muito mais ousados, lamentavelmente. Uma jovem de 22 anos foi morta quando saiu de casa para procurar emprego. É verdade, a polícia ainda não tem pistas do assassino e a família, evidentemente, sofre sem saber quem foi o responsável. Mas câmeras de segurança da região devem ajudar a polícia a identificar e prender o criminoso. Era na casa da irmã que a Ingrid estava morando. O lugar onde ficava agora está vazio. Ela tinha 22 anos, saiu da casa do pai no interior para morar com a irmã na Grande São Paulo. Estava procurando emprego quando foi atacada pelo assassino. O corpo foi encontrado no barranco, às margens desse córrego, bem perto de uma rodovia. Uma pessoa que passava por aqui viu o corpo e chamou a polícia. Quando os policiais apareceram, viram que no bolso da calça havia um telefone celular, com várias chamadas perdidas de uma mulher com o nome Joyce. Era a irmã da Ingrid. Fizeram contato com ela. Joyce confirmou que estava com a irmã desaparecida. Ela foi chamada e fez o reconhecimento. Para a polícia, Ingrid foi seguida naquela quinta-feira. Possivelmente foi abordada na mesma região onde o corpo foi deixado. Eles falam que está investigando, até quando, né? Vai investigar. A família não sabe por que Ingrid foi morta. Nenhuma explicação foi dada. Eu ainda não acredito que isso aconteceu. Ter que vir para o enterro de uma jovem de 22 anos com o caixão lacrado. Sem você poder ver o rosto, sem você poder lembrar. Isso para mim é a pior parte. É a pior coisa que não vai sair nunca da minha cabeça. Tomara que a polícia possa localizar e prender o criminoso ou os criminosos. Eu não sei como é que é aí na sua cidade, se você muitas vezes é flagrado, se você leva muitas multas de trânsito ou não. Mas aqui em São Paulo, muita gente reclama de uma verdadeira indústria das multas. E para fugir delas, muitos motoristas escondem as placas dos veículos.
Pelas ruas da capital paulista, é possível ver placas quebradas, apagadas e até mesmo sem lacres. Acompanhe. A moto roda à noite em São Paulo com uma corrente sobre a placa que dificulta a identificação. Durante o dia, outros exemplos. Neste carro, o que cobre os números é a lâmpada que está pendurada. Em outro veículo, o que cobre o registro são bicicletas. E na movimentada Marginal Tietê, um flagrante incrível. O motorista dirige sem a placa e dá para perceber que esticou o lacre para colocá-la dentro do porta-malas. Na frente, também não tem. Não ter as placas em boas condições é infração gravíssima, com 7 pontos na carteira e multa de quase R$200. O veículo pode ser apreendido. Vai depender se essa irregularidade ela tem condições de ser sanada no local. Apesar das punições, muita gente corre o risco. Numa blitz na Zona Leste, os policiais logo encontram infratores. Se não fizer uma abordagem, muitas vezes a gente vai verificar de longe ou o radar, o F, a gente pode acabar não vendo o que é um F, a gente pode ver um E. Neste caminhão, a placa está torta. Na caminhonete, os números descascaram. Uma outra situação comum, segundo os policiais, é desse outro caminhão. A gente olha e cadê a placa? Pois é, tá ali no canto. Ó. Ela pode ser instalada assim, para lá do para-choque, só que precisa estar completamente visível. E nesse caso, dependendo do ângulo que se olha, ela fica parcialmente coberta. Quem roda sem a identificação visível pode ser um perigo no trânsito. Muitas vezes esse condutor, por estar com a placa coberta, ele pode estar passando num farol vermelho em alta velocidade, está colocando em risco a segurança de toda a sociedade. É verdade. A Polícia Federal deve investigar o espancamento de um estudante indígena dentro de uma universidade. As imagens de uma câmera de segurança mostram que o universitário foi agredido com socos. Quando caiu no chão, recebeu chutes, enquanto era contido por um dos agressores. O estudante de veterinária, de 30 anos, disse à polícia que pode ter sido espancado por ser índio e ter entrado pelo sistema de cotas na universidade. Em nota, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul declarou que repudia a violência e que está apurando os fatos. O Brasil tem hoje quase 10 milhões de desempregados, um número assustador. Em fevereiro deste ano, a taxa de desemprego passou dos 8% nas 6 grandes regiões metropolitanas do país. Esse é o maior índice para um mês desde 2009. Depois de 25 anos de carteira assinada, o desemprego. A minha reação foi de surpresa, perplexidade e sem saber o que fazer. Amaury é administrador de empresas e completou 10 meses sem trabalho. As manhãs são reservadas à distribuição de currículo pela internet. Até as atividades freelance que a gente faz, que eu faço para sobreviver, elas estão ficando cada vez mais escassas. A crise econômica só faz aumentar o número de demissões. O Brasil já ultrapassou os 2 milhões de desempregados. Segundo pesquisa do IBGE, o desemprego atingiu mais de 8% em fevereiro deste ano. É a maior taxa para o mês desde 2009. 136 mil pessoas foram dispensadas no mês passado. Os setores do comércio e da indústria foram os que mais contribuíram para esse número. Mas esses resultados só levaram em consideração as 6 grandes regiões metropolitanas. Agora, o IBGE quer ampliar esse levantamento para ter uma radiografia exata do desemprego no país. Serão avaliadas 3.500 cidades em todo o Brasil. A dinâmica de um mercado de trabalho dentro de metrópoles é diferente da dinâmica do mercado de trabalho no interior, na região rural. Agora a gente vai ter o que acontece no Brasil todos os meses. Olha, as pessoas que estão vivenciando a falta de emprego, não é, e inclusive já há algum tempo, passam por sérias dificuldades, um grande drama sem dúvida nenhuma, principalmente para aqueles que têm que sustentar a família inteira. É uma situação realmente muito, mas muito difícil. É um desafio em que a crise que está o Brasil vivendo nos dias de hoje fica sempre muito mais difícil. E superar os grandes traumas também não é uma tarefa fácil. Algumas pessoas conseguem e ainda usam a internet para compartilhar suas histórias
e ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação a superar esse tipo de problema. A repórter Ana Paula Neves vai agora contar duas histórias que são muito inspiradoras. Veja. No início é tudo muito bom, né? Você é a mulher perfeita. Depois, tudo que antes era perfeito e maravilhoso em você vira defeito e ele te critica. E eu nunca sabia que homem que eu ia encontrar. Se ele seria um homem amoroso ou se seria um homem crítico, agressivo. Com o tempo, eu aprendi a calar minha boca. Eu mudei a minha personalidade. Eu mesma não me reconhecia mais. Ele foi me isolando da família, foi me isolando dos amigos. Eu fui ficando cada vez mais sozinha, cada vez mais sob o domínio dele. Parece história de filme, mas é vida real. O depoimento que ouvimos agora é de uma mulher que foi casada por muitos anos e quando decidiu compartilhar na internet o que passava dentro de casa, recebeu inúmeros relatos de outras mulheres que também viviam com homens que tinham comportamentos de psicopata. Eram tantas pessoas que eu fui direcionando para essa página e as pessoas começaram a usar o grupo, que hoje tem 80 pessoas, como um suporte. Quando alguém entrava em crise, botava alguma coisa, até hoje isso, entro em crise, boto, preciso de ajuda, tô ficando louca. Aí todo mundo, sabe, oferece ajuda, fala com a pessoa, porque às vezes precisa desse fio de sanidade. Júlia Barani, agora é psicanalista, estuda o comportamento dos psicopatas e auxilia as vítimas com informação séria sobre o assunto. O psicopata, ele é de nascença. Essa área atrás dos olhos é inoperante num psicopata, né? Então, o que essa área faz? Ela processa emoções nobres humanas, que ele não tem. Tá? Ele não tem empatia, amor, respeito, responsabilidade. Muito menos culpa. Ele não tem remorso, não tem. Da página em uma rede social, Júlia foi convidada a integrar uma ONG. Junto com outras mulheres, fez do trauma que viveu um impulso para mudar realidades. O site Psicopatas Entre Nós, gerenciado por ela, já tem centenas de inscritas e muitos casos de pessoas que deixaram relações amorosas destrutivas e se permitiram a felicidade. Júlia é um exemplo da esperança também. E agora, depois de tantos anos, como é que você está? Eu tô ótima, porque essa experiência é como morrer e nascer de novo. E esse renascimento é fantástico, porque é uma nova vida. E eu encontrei o amor de novo. Olha. Então, eu quero mostrar com isso para todas as pessoas que estão passando ou já passaram, que existe vida depois disso, né? Depende da gente. Já que aprendemos pelo exemplo, veja essa outra história. Por que estou dançando? Porque hoje é dia de viagem! Esse jovem casal é um sucesso na internet. Meu nome é Fernanda de Oliveira Fontenelle, eu tenho 29 anos. Meu nome é Felipe Costa, tenho 28 anos. Fernanda e Felipe estão sempre sorrindo. Não aparentam tristeza nem ao falar do dia em que deixaram de andar e passaram a depender de uma cadeira de rodas. Há 13 anos atrás eu sofri um acidente de carro, no qual eu fiquei tetraplégica. Em 2008 eu tive um acidente de carro, que meu carro ele capotou. Eu tive uma lesão na medula, na lombar, em nível L1. E desde então eu estou paraplégico. Fernanda é de Brasília, Felipe de São Paulo. Os dois se conheceram pela internet poucos dias antes de embarcarem para os Estados Unidos, onde fariam um tratamento de reabilitação. Esses olhos verdes, loirinhos, assim, eu falei, obrigado, veio de, né, teve esse bônus ainda. Os dois estão juntos há 7 anos e desde o ano passado decidiram registrar o dia a dia de um casal cadeirante e apaixonado.
Dá pra filmar no alto, dá pra filmar embaixo, né? A gente é meio que um cameraman, apresentador, faz de tudo um pouco, né? Vamos tomar café agora? Os registros estão na internet, no canal Fez Sobre Rodas, e geram mais do que visualizações, promovem transformações. Partiu! Acho que essa é a pergunta que a gente ouvia muito, né? Assim, como que vocês fazem para lavar a louça? Como que vocês limpam a casa? Como que vocês entram no carro? Alguém está! Tô bem! Eu tô caindo aí! Mas vocês vivem os dois só? Não tem auxílio de ninguém? Ninguém mora com vocês? Mas e as cachorras? Vocês têm 3 cachorras mesmo? É verdade isso? Falou assim, bom, então vamos usar essa ferramenta, que é o YouTube, para mostrar um pouco o cotidiano nosso. Bom, Adoro cebola. Eita, velho. Não vou te beijar hoje, não. Não, minha filha. Muitas pessoas procuravam, né, coisas sobre cadeirante, que estão na mesma situação, e começaram a comentar. Que legal, sabe? Poxa, eu nunca imaginei que poderia viajar e fazer aquilo outro. E agora eu vou fazer, com certeza. Obrigada por ajudar, sabe? Então, assim, isso dá uma satisfação, né? Poder ajudar pessoas a uma coisa simples, né? Que é fazer ela entender que ela pode viver a vida dela de novo, mais sobre rodas, né? Acelera, acelera. Tudo o que foi mostrado aqui já está na internet. Agora, quero saber qual é o vídeo que eles sonham fazer e compartilhar. A gente sonha em ter filhos, então acho que quando eu estiver grávida, assim, acho que esse vai ser um vídeo legal. Acompanhe no canal. Em breve. Eu te amo. Belas histórias, lindos exemplos. Por falar nisso, há 16 anos, milhares de famílias do sertão nordestino têm suas esperanças renovadas por um dos mais bem-sucedidos projetos sociais do Brasil. A Fazenda Nova Canaã levou saúde, educação e comida de graça para mais de 3.000 moradores do interior da Bahia. Um trabalho administrado pelo Instituto Ressoar, que conta com importantes parceiros, com a organização Voluntários do Sertão, que neste mês promoveu um evento muito especial em Irecê. E a minha colega Renata Alves foi lá conferir de perto. Bora lá? Acompanhe. Hoje eu desembarquei em Irecê, no sertão do Nordeste. E eu posso dizer que eu estou me sentindo em casa. E que eu tenho o maior orgulho em falar dessa região do meu Nordeste, porque eu costumo dizer que aqui tem um pedaço de terra mais valioso do Brasil. Sabe por quê? Porque aqui você encontra generosidade, aqui você encontra alegria, hospitalidade e principalmente solidariedade. E por falar em solidariedade, em estender a mão, é aqui que acontece o projeto Nova Canaã. Um projeto que ajuda a centenas de crianças carentes que passam por necessidades no dia a dia a terem um futuro muito melhor. E aí, você está preparado para conhecer que projeto é esse? Por que ele é tão especial aqui para a região? Então, bora lá comigo? Gente, deixa eu dizer que eu voltei à infância. Olha só, corda, pula corda. Aqui tem bambolê. Do outro lado, as crianças estão brincando de elástico. E o bom é que mesmo na modernidade, as crianças aqui no projeto Nova Canaã, elas têm as brincadeiras de rua, as brincadeiras que eu costumava fazer, e eu tenho certeza que você de casa, que é mais velho, também.
Agora, ô Leonardo, é sempre essa agitação? Sempre. Na hora de brincar, eles pegam firme mesmo, é pra valer. Deixa eu apresentar o Leonardo Santos, gente. Ele é diretor do Projeto Nova Canaã, que é esse projeto incrível. Quantas pessoas participam? Nós temos 560 crianças matriculadas, mas com suas famílias e seus irmãos, que também nós fazemos questão de ajudar, vai mais para de 3.000 pessoas. E aqui, o que é que essas crianças aprendem? Quais são as atividades? Como é que é a rotina delas? Então, elas primeiro chegam às 7 da manhã, a partir das 7 da manhã. Elas têm 4 refeições diárias, então café da manhã, lanche, almoço, lanche antes de ir embora. Tem ensino em tempo integral, de manhã até a tarde, atividades esportivas, culturais. Enfim, elas saem daqui prontas para uma vida aí fora que vai requerer dela um conhecimento, porque também tem ensino técnico aqui. Quem é que pode participar desse projeto? Isso é importante, viu, Renata? Nós não colocamos qualquer criança. Nós vamos na comunidade com assistente social e nós escolhemos a criança que não tem nenhuma condição. Então não é a criança que todo mundo olha, aquela ali tem futuro, tá tudo estruturado. Não, a gente pega uma criança que não tem estrutura familiar, que não tem futuro financeiro, que todo mundo olharia para aquela criança e falaria assim, não, esse aí é impossível. Nós pegamos esse. É esse aí que nós queremos mostrar para o Brasil que é possível mudar a vida de uma pessoa. Leonardo, e a gente andando aqui, a fazenda é enorme, em cada setor desse acontece uma atividade e a gente já viu também que aqui a educação é muito forte, o lazer para as crianças também, só que, gente, uma vez ao ano acontece um projeto que é incrível aqui dentro do Projeto Nova Canaã, que é o projeto dos Voluntários do Sertão. Como é, Leonardo, que funciona esse projeto? O que é que as pessoas recebem? Nós temos o ano inteiro a gente tem acompanhamento, né? Mas uma vez por ano a gente faz uma coisa que é diferenciado. Nós promovemos um atendimento geral. Nós pegamos todos os alunos, todos os pais que nós conseguimos. Em uma semana a gente faz aquele atendimento total na área da saúde. Fazemos um tratamento odontológico com tudo que eles têm direito e oftalmo. Então é algo especial. Essa estrutura, gente, olha só, é um caminhão enorme. E a gente pode subir aqui, Leonardo? Vamos entrar aqui, ó. É um caminhão enorme e você tem ideia do que funciona aqui dentro? Vem dar uma olhada. Olha, ô Léo, aqui não tem desculpa de quem tem medo de dentista não, né? Não. Aqui é algo especial, porque, como você pode ver, Renata, olha essa estrutura. Uma estrutura de ponta. São 10 cadeiras, 10 profissionais que atendem simultaneamente aqui. Exatamente. Como é teu nome? Paulo Henrique. Paulo, quais são os serviços que vocês fazem aqui e quantas crianças vão ser atendidas aqui nesse caminhão com a estrutura como essa aqui que vocês têm? Assim, o que fazemos é palestra de prevenção, atendimento clínico básico e cirurgias de média e baixa complexidade. Você já está aqui no projeto tem mais ou menos uma semana, né, atendendo 560 crianças carentes, pessoas que precisam. Como é que você se sente? Olha, além do projeto ser muito interessante, é emocionante, certo? Porque a gente trabalha com sorrisos. Então você vê um sorriso espontâneo de uma criança, particularmente emocionante demais. Doutor Danilo, tudo bem? Como vai? Bem. Oftalmologista. Me conta, tudo é realizado, todos os exames nesse caminhão? Todos os exames necessários para consulta oftalmológica são realizados aqui na carreta, que tem todos os equipamentos. A pessoa já sai daqui com óculos na mão? A consulta oftalmológica é realizada e o paciente já desce com a receita e já escolhe o óculos e faz aqui mesmo. Ai, gente, pra criancinha, ó, que fofo!
todas essas pessoas que participam aqui do projeto, elas estão dispostas, principalmente com o coração aberto, para ajudar. E que qualquer um de nós, a gente pode fazer da nossa forma. Aqui os profissionais da odontologia cuidam do sorriso, da oftalmologia, da visão. E você que está de casa, você pode ajudar de qualquer forma, ok? Realmente é um trabalho maravilhoso e exemplar. Que bom que a Renatinha pôde mostrar tudo isso para você no Hoje em Dia desta quinta-feira. E o governo federal quer permitir um rombo de 96 bilhões de reais nas contas públicas. São 30 bilhões a mais que a previsão do mês passado. A situação é realmente preocupante e chama a atenção da imprensa internacional. A capa de uma revista britânica de economia, que chegará às bancas neste final de semana, por exemplo, sugere que Dilma deve sair do governo. Na edição que deve chegar às bancas neste final de semana, a revista britânica The Economist traz um artigo com o título "É hora de ir", em referência ao governo Dilma. Eles afirmam que não há base para o impeachment, mas defendem que a presidente renuncie ao cargo no que chamam de jeito mais rápido para sair antes que seja forçada. O Palácio do Planalto ainda não comentou o assunto, enquanto isso cogita a possibilidade de transformar Lula em assessor especial de Dilma. A presidente já declarou que vai continuar tentando trazer o ex-presidente para o núcleo central do governo. Na primeira missão como articulador político, Lula fracassou. Ele não conseguiu adiar a reunião da executiva do PMDB, que pode decidir abandonar o governo. Depois de visitar uma instalação militar em Brasília, Dilma afirmou que o governo está interessado em manter o PMDB e considerou importante a decisão do ministro Teori Zavascki em tirar as investigações da alçada do juiz Sérgio Moro. Eu considero a decisão do ministro Teori importante porque ela estabelece o primado da lei nas relações dos órgãos que investigam com o presidente Lula. Já a oposição defendeu ser uma situação temporária. Evidentemente que não é uma decisão final, até porque nós entendemos que a jurisdição vai ficar sempre em Curitiba. Teori Zavascki considerou que é a Suprema Corte que deve investigar autoridades que tiveram telefonemas grampeados por terem foro privilegiado, e não o juiz Sérgio Moro. Por enquanto, tudo está novamente sob sigilo e Moro deverá prestar esclarecimentos em 10 dias. Se os ministros ainda avaliarem que os áudios foram divulgados de forma indevida, eles podem ser desconsiderados como prova no processo. Lula está livre de uma possível prisão expedida pelo juiz Sérgio Moro, mas isso não quer dizer que o ex-presidente passa a ter foro privilegiado e nem que já está autorizado a assumir a Casa Civil. A liminar que suspendeu a posse ainda será analisada pelo STF depois do recesso. Procuradores da Bélgica confirmaram que um dos irmãos identificados atacou o aeroporto e o outro o metrô de Bruxelas. Outros 2 envolvidos não tiveram os nomes revelados. Agências de notícias europeias falam agora em um 5º terrorista. Os irmãos já eram conhecidos da polícia. Khalid se explodiu no metrô e estava na lista da Interpol por terrorismo. Segundo a imprensa belga e francesa, um segundo homem-bomba teria ajudado Khalid a matar 20 pessoas neste local. O irmão mais velho, Ibrahim, morreu nos ataques do aeroporto e é o homem do meio na imagem capturada minutos antes das explosões. Ele já havia sido preso na Turquia, deportado para a Bélgica e liberado. À esquerda seria Najim, peça-chave na fabricação de explosivos dos atentados de Paris em novembro. O outro de chapéu ainda não foi identificado e estaria foragido. Hoje, o principal suspeito do atentado de Paris, Salah Abdeslam, capturado na última sexta-feira, compareceu à corte de Bruxelas. Segundo o advogado dele, Abdeslam quer ser extraditado o quanto antes para a França. E uma imagem impressionante de raio-x mostra um parafuso dentro do tórax de um paciente. A peça de metal rasgou o peito de um sobrevivente dos ataques terroristas da última terça-feira na Bélgica e ficou alojado a centímetros do coração. O homem foi atendido em um hospital militar de Bruxelas. Há relatos de
que pelo menos uma das bombas que explodiram no aeroporto continha esse tipo de material. Alguns explosivos são feitos com pregos, parafusos e objetos metálicos afiados, justamente para aumentar o número de vítimas. Os atentados no aeroporto e também em uma estação de metrô de Bruxelas deixaram pelo menos 34 mortos e mais de 180 feridos. O grupo fundamentalista Estado Islâmico reivindicou a autoria dos ataques. Olha, voltando agora para o Brasil, com um assunto muito mais leve, até para a gente aliviar um pouco o noticiário, não é? Quem tomou conta da mídia nesta semana foi a cantora Anitta. E tudo por causa de um preenchimento labial que foi criticado pelos fãs e nós mostramos para você aqui no Hoje em Dia. Anitta fez um procedimento à base de ácido hialurônico para deixar os lábios mais carnudos. Ela notou o inchaço excessivo depois da viagem à Espanha. No mês passado, os fãs tinham notado a diferença, mas a cantora acabou negando que tivesse feito alguma coisa nos lábios. Agora, depois de toda a repercussão negativa, Anitta está disposta a reverter o problema e voltar a ter a boca de antes. Mas a pergunta que fica, será que é possível reverter essa transformação? E é sobre isso que nós vamos falar agora com o cirurgião plástico Henrique Arantes. Doutor Henrique, muito bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença aqui mais uma vez conosco. Esse procedimento que a Anitta sofreu, é possível ser revertido? Sim. Existem vários tipos de preenchedores. Então, esses preenchedores podem ter um resultado temporário, em torno de 6 meses ele regride espontaneamente. Pode ter um resultado semi-permanente, onde em torno de 1 ano e meio ele vai regredir e pode deixar alguma coisa residual. Existem preenchedores que são permanentes, eles não vão regredir e é necessário um procedimento cirúrgico. Se realmente foi utilizado o ácido hialurônico, ele vai regredir em torno de 6 meses, ou se ela desejar, existe uma opção, através de uma substância, que ela consegue dissolver esse produto e promover uma redução desse excedente, desse volume que ela não agrada. Seria esse o procedimento cirúrgico ou não? Então, se for o ácido hialurônico, sim, a gente pode utilizar essa substância que ela vai ajudar a regressão desse volume através de um efeito de dissolução. Ela vai dissolver esse produto e ele regride. E como que é feito esse procedimento cirúrgico? Através de uma aplicação, pode ser com cânulas ou agulhas mesmo. Você aplica no local onde foi injetado o ácido hialurônico. Dá para no mostrar caso dela, aqui? Se foi injetado nos lábios, você aplica no local e esse produto vai agir como se fosse um solvente. Ele dilui esse produto. No mesmo local onde foi aplicado o outro produto, aplica esse para dissolver. Como se fosse um antídoto. Ele vai tentar reduzir. E a pessoa elimina pela urina, por exemplo? Ele é reabsorvido e é eliminado pelo corpo. Pelo corpo, certo. Mas não é um procedimento tão simples. Por isso que se fala em procedimentos cirúrgicos. Primeiro porque é difícil, hoje no Brasil, a gente encontrar esse produto para uso rotineiro. E segundo, porque a aplicação do produto muitas vezes não promove um resultado homogêneo. Não quer dizer que ele vai dissolver só o ácido hialurônico utilizado como preenchedor. O nosso organismo tem ácido hialurônico que ele serve como um cimento entre as nossas células. E esse ácido hialurônico sintético vai estar junto com o ácido hialurônico do próprio organismo. Então a utilização de uma substância para dissolução pode promover também irregularidades por reabsorção de ácido hialurônico natural dos lábios ou da região tratada. Olha, nós convidamos o doutor Henrique justamente porque muitas mulheres fizeram esse procedimento, se arrependeram, querem saber como fazer para voltar ao que era antes. Muitas pretendem fazer, né, têm o desejo de fazer esse procedimento, então é preciso ter bastante cuidado. Agora, doutor, muitos boatos, né, não são informações oficiais, chegaram com relação à Anitta. Então disseram que inchou demais porque ela foi viajar, porque ela pegou um avião antes dos 30 dias e isso teria causado um inchaço excessivo. Isso pode ter acontecido? Pode. Pode? Todos esses tratamentos geram um inchaço, um edema, que regride geralmente em torno de 2 a 5 dias. Após isso, você teria o resultado definitivo. No entanto, alguns produtos, principalmente os semipermanentes ou os permanentes, geram reações tardias e um estímulo, um trauma local ou uma viagem pode promover um edema tardio. Isso pode realmente ter acontecido. Agora, se ela viajou depois dos 30 dias, isso não seria desculpa, né? Seria. Não. Agora, tem uma outra versão também, que não é oficial, de que ela procurou a primeira clínica, fez o procedimento, não satisfeita, porque estava muito pequeno, voltou querendo fazer um pouco mais. E a clínica disse que teria que esperar 30 dias. E aí ela teria procurado um outro médico, um outro local para fazer antes dos 30 dias. Isso também não é correto? Deveria ter esperado os 30 dias para fazer um outro procedimento? Sim, geralmente a gente aguarda não só os 30 dias, mas também você tem que analisar a proporção do que foi feito.
Então, muitas vezes, a negativa em um novo tratamento pode ter sido porque a pessoa que realizou o primeiro tratamento não se sentiu segura ou não se sentiu à vontade para realizar um novo preenchimento. É importante nos lábios que a gente mantenha uma proporção adequada entre o lábio superior e o lábio inferior. Então, um novo tratamento num período muito precoce pode dificultar a gente conseguir realizar essa análise da proporção adequada entre os lábios. E aí o resultado não ser aquilo que foi o esperado ou aguardado. Ok, doutor Henrique, muito obrigado, viu?